Cara, tem uma experiência muito curiosa que todo mundo aqui já viveu, que é quando você começa a assistir uma aula, ou um podcast, ou você ouve uma palestra, ou você está conversando com alguém e a pessoa domina um assunto, só que em menos de um minuto tua atenção vai embora. Daí o celular parece mais interessante, você pega o celular, qualquer distração vence essa conversa, e aí pensa no contrário, que é você pega, liga a TV pra assistir alguma coisa e aí você encontra lá o Dark, a série da Netflix, né? E aí você, não entende nada que tá acontecendo. Tem um menino desaparecido, tem uma floresta silenciosa, aí tem uma caverna escondida, pessoas que sabem mais do que dizem, aí você fica perdido, mas mesmo assim você não consegue parar de assistir. O que aconteceu aqui? Qual que é a diferença de conversar com uma pessoa sem graça, um assunto sem graça, e assistir uma série incrível? Eu sei que a resposta parece óbvia, porque você vai falar, a série é bem escrita e tem edição e base bonitinha e tal. Mas essa explicação é superficial, tá? Décadas antes do Dark existir, um historiador francês chamado Marc Bloch escreveu um livro chamado Apologia da História. À primeira vista é um livro sobre o trabalho de historiador e tal, mas ele descreve um mecanismo super bacana, que é a maneira como nós, humanos, nos apaixonamos por descobrir as coisas. Eu acho que o maior erro de quem ensina, ou quem lidera, ou quem cria conteúdo é achar que as pessoas se importam com respostas. Por isso que é sem graça as coisas que elas falam e a comunicação delas é ruim. O Marc Bloch acreditava exatamente o contrário, que toda investigação que vale a pena tem que começar com uma pergunta, e aí, portanto, toda comunicação memorável também tem que começar com uma pergunta. Então, assiste esse vídeo, meu nome é Fernando Boca, eu sou sociólogo, trabalho com desenvolvimento pessoal. Assiste esse vídeo até o fim para você entender como transformar a tua comunicação de algo sem graça para algo muito mais divertido. Bicho, o primeiro episódio do Dark é desconfortável. Ninguém explica as regras daquele mundo, não tem um narrador dizendo quem são os personagens, qual é o conflito ou por que tudo parece estranho. Muito pelo contrário disso, né? Cada cena só te dá mais sensação de que tem algo escondido diante dos olhos e dá aquela agonia que você não sabe o que tá acontecendo, mas você quer saber e você continua assistindo. E eu sei que isso parece ser só uma escolha estética, mas eu acho que não é, cara. O Marc Bloch, o historiador, ele observou que um historiador nunca começa procurando respostas. Ele começa porque tem um enigma. Tem alguma coisa no mundo presente que é estranha demais para ser ignorada. E aí, então, ele começa a se sentir incomodado e começa a investigar. Hoje a gente sabe que esse mecanismo que o Bloch comentou tem fundamento psicológico. Quando a gente percebe uma lacuna entre o que a gente sabe e o que a gente gostaria de saber, o nosso cérebro aumenta automaticamente o estado de atenção. Eu usei isso com você no começo do vídeo, se chama efeito Zeigarnik. Porque a curiosidade deixa de ser um sentimento abstrato e passa a funcionar como esse motor cognitivo. E é exatamente isso que o Dark faz, cara. É exatamente isso que tantos comunicadores ignoram, porque eles começam dizendo, hoje eu vou explicar, blá blá blá, mas ninguém quer explicação antes de sentir a falta da explicação. Beleza? Seguindo nisso, cara, o Marc Bloch transformou o historiador em detetive, tá? Porque durante muito tempo a gente imaginava os historiadores apenas como, colecionador de data, o cara que sabe o que aconteceu na Revolução Industrial, que ano, que dia e qual foi a roupa que o Thompson usava. Mas o Bloch combate essa imagem o tempo todo, porque para ele documentos não respondem nada. Documentos, eles são pistas para achar uma resposta. Por exemplo, um manuscrito antigo, ele vale muito menos pelo que ele afirma do que pelas perguntas que ele cria. Quem escreveu isso aqui? Qual o contexto? O que ele estava tentando esconder? O que ele deixou de dizer? Quem ele queria convencer? Etc, etc. De repente, o historiador não é um professor. O historiador se torna um investigador, um pesquisador, um explorador, um astronauta. No Dark, cada fotografia, relógio quebrado, mapa, cicatriz, tudo tem essa funçãozinha. Não é entregar significado, é te convidar a construir junto dos personagens esse significado. E é assim que o nosso cérebro aprende, cara. Não é armazenando memórias isoladas e se formando a relação entre elas, porque nossa memória é uma rede, e quanto mais conexões essa rede estabelece, maior a chance dessa informação permanecer. E aí é por isso que a gente esquece das aulas, mas a gente lembra das histórias que são contadas. E quando a gente vai falar sobre aulas que a gente aprendeu, normalmente é de histórias que professores contam. Porque listinha de respostas só ocupa espaço. Agora, investigações, histórias, reorganizam completamente a forma que a gente pensa, tá? O verdadeiro inimigo da sua atenção é outro, cara. Existe uma crença muito comum que é as pessoas perdem atenção porque vivem distraídas. E não, eu não vou deixar de falar da neurociência aqui. Vou falar já, mas presta atenção, eu acho que acontece o contrário. Você está procrastinando, você está nesse marasmo porque você está esperando na sua vida uma pergunta que vale a pena você tentar responder. No Dark, a série, toda a revelação muda o significado das cenas que você viu até ali. Então, quando você descobre uma nova informação, você fala,
E você não só aprende algo novo, mas você é obrigado a reinterpretar tudo que você já viu até aquele momento. A neurociência, que eu disse que eu ia falar para vocês disso, chama isso de erro de previsão, que é o teu cérebro cria modelos do mundo o tempo todo. O que é mulher, o que é casamento, o que é relacionamento, o que é um homem. E quando esses modelos falham, a atenção aumenta. Por quê? É nesse momento que você aprende, se você não for ignorante, claro. E aí o Mark Bloch compreendeu esse mecanismo muito antes de ter um nome científico, porque o historiador ele não quer confirmar aquilo que ele já acredita. Ele busca aquilo que desafia as hipóteses dele, senão ele vai viver de confirmação de viés e ele vai ser um péssimo historiador, igual alguns youtubers aí. E comunicar bem depende exatamente disso. Não é sair entregando informação. Eu não tô entregando informação para você, eu tô contando uma história. Porque você precisa criar momentos onde o próprio público percebe que a explicação anterior de mundo que eles tinham já não é mais suficiente. A explicação que você tinha sobre comunicação, sobre memória, sobre investigação, sobre historiador e sobre Dark era diferente do que eu tô trazendo para você. E por que tanta pessoa inteligente parece chata, cara? É porque aqui entra um paradoxo. A gente eu conheci professores brilhantes que ninguém tinha saco de ouvir. A gente conhece especialistas extraordinários que são incapazes de prender uma plateia por 5 minutos. Cara, candidatos a presidente que são muito inteligentes, com propostas fantásticas, mas não conseguem ser votados porque são chatos. E aí a gente tem outras pessoas que conseguem transformar, assunto comum numa experiência inesquecível que todo mundo ama. E eu acho que a diferença não tá no conteúdo, não tá na inteligência, tá na ordem com que essas pessoas trabalham, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, porque quem começa sempre pela resposta, ela te pede muita confiança antes de despertar curiosidade. Aprender gasta energia, eu preciso confiar em você antes de saber se faz sentido. Então, quem começa pelo problema passa por isso, porque o próprio cérebro do espectador fala, cara, eu preciso saber disso. E é isso que o Bloch faz no livro Apologia da História. Antes dele explicar pra gente o que é a história, ele mostra por que as perguntas sobre o passado importam e que antes da definição vem o conflito. E é isso que o Dark faz com a sua cabeça durante toda a série. E eu acho que é isso que os grandes comunicadores sempre fizeram também sem perceber. Não é sair distribuindo resposta, cara, e sim recrutar investigadores. O maior comunicador da história é Jesus Cristo e ele, até hoje, depois de 2000 anos, tem gente que está investigando as palavras dele. E Dark não é sobre viagem no tempo, tá? Porque quando você pensa na série, é muito fácil você lembrar dos paradoxos temporais da série, né? Só que se você parar pra pensar mesmo, a história não é sobre viagem no tempo. Viagem no tempo é uma ferramenta que a história usa para produzir uma pergunta que é muito maior do que viagem no tempo, porque isso já foi exaustivamente visto na ficção, então não tem nada de original, que é como compreender uma realidade quando toda descoberta nova te transforma e transforma tudo aquilo que parecia verdadeiro. Não existem certezas no Dark. E essa também é a pergunta do Mark Bloch no seu livro A Apologia da História. Ele vai trazer que o passado nunca chega pra gente de forma completa. Fragmento, rastro, silêncio, tudo isso a gente tem que relacionar até construir uma explicação provisória. Olha a palavra que eu trago aqui pra você, provisória. As boas investigações não vão terminar em certezas absolutas nunca. O que elas terminam? Modelos melhores. Ciência não trabalha com verdade, pessoal. Ciência trabalha com redução de margem de erro. E essa é a maior lição escondida, tanto no Dark quanto na Apologia da História, que é que comunicação memorável não é fazer alguém decorar informações. Se fosse assim, o ChatGPT seria a coisa mais carismática do mundo. É fazer alguém participar da construção do significado. É por isso que as pessoas adoram filmes de suspense, porque as pessoas nunca esquecem aquilo que elas ajudaram a descobrir. Bom, dando uma respirada, se o Mark Bloch estivesse escrevendo um roteiro pro YouTube hoje, ele provavelmente ia fazer uma pergunta só antes de abrir esse documento, tá? Que é, qual o mistério que torna essa resposta necessária? Única pergunta. Essa é a heurística, esse é o passo a passo, é o que eu quero que vocês entendam. Porque antes de você ensinar qualquer assunto, você tem que encontrar qual a investigação escondida dentro dele, o que faz sentido ali para as pessoas aprenderem. Poxa, cara, isso aqui é um grande desafio para professores de matemática, mas em vez de eu explicar Bhaskara, eu preciso que a pessoa ali entenda o porquê disso antes disso. Ou então simplesmente dar uma aula chata e tá tudo bem, tem virtude também. Mas a gente precisa entender, por exemplo, por que pessoas motivadas abandonam os objetivos delas antes de falar de disciplina. Ou entender por que a gente trabalha tanto e tem menos dinheiro antes de explicar a economia. Ou entender por que o nosso passado ainda decide as nossas escolhas e a gente nem percebe antes de eu explicar a história. Porque toda grande comunicação nasce disso, querer entender algum problema. Você clicou nesse vídeo que você queria entender como se comunicar melhor. E não é dar resposta para a pergunta, e sim a pergunta que reorganiza
todas as respostas. E é isso que me faz acreditar que bons professores, na verdade, são bons exploradores, aventureiros, como Indiana Jones, que era um professor e o maior aventureiro do cinema. E os bons escritores são detetives, tá? E também os bons contadores de histórias são pessoas que nos fazem esquecer que a gente está aprendendo. E aí a gente volta para a pergunta do início, né? Que é por que algumas pessoas conseguem fazer qualquer assunto parecer fascinante, conseguem vender água para peixe, enquanto outras, muitas vezes mais inteligentes, fazem que as grandes ideias sejam insuportáveis. E aí quando você olha para um cara como Clóvis de Barros Filho, que consegue fazer os dois, você fica tão apaixonado na fala dele. E eu acho que a resposta não tá na eloquência, na voz, ou no carisma, não só nisso, claro. Mas é o que o Mark Bloch nos mostra, que é o conhecimento humano sempre vai começar da mesma forma. Alguém encontra um mistério, esse mistério dói, a pessoa não consegue ignorar, ela vai até o fim para descobrir esse mistério. E o Dark transforma isso em narrativa. A Apologia da História mostra isso em forma de método. As duas obras contam a mesma coisa por caminhos diferentes, que é uma nos faz sentir a investigação, a gente participa da investigação ali assistindo o Dark, e a outra nos explica por que essa investigação funciona. E eu tenho certeza que esse é um dos segredos das pessoas que prendem nossa atenção, porque essas pessoas não falam como alguém que possui as respostas. Eles falam muito como alguém que encontrou uma pergunta que era muito importante para guardar sozinho, compartilhou com as pessoas e chamou a elas para entender junto com ela. Ou seja, na próxima conversa, aula ou vídeo que você assistir ou que você produzir, faz um experimento. Esquece as respostas por um instante e pergunta só para si mesmo assim, ó, qual a investigação para qual eu estou me convidando ou para qual eu estou convidando essas pessoas? Cara, se não tiver essa investigação, também não tem curiosidade. E aí, se não tem curiosidade, o que acontece? Até a mais legal das verdades não tem graça nenhuma. Beleza? Galera, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo. Se chegou até o fim, significa que eu consegui te prender até aqui. E nos vemos na próxima. Valeu!